cantinho na sua casa que está sem graça? Então para tudo e acompanhe esse episódio do programa Faça Você Mesmo, porque eu estou ao lado da Sandra Moraes, que vai ensinar você aí de casa a fazer um lindo mini jardim. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Sandra, tem algum segredo para fazer esse mini jardim? Não, o segredo não, é só a gente ter vontade e querer fazer, sai certinho. E uma pessoa que não tem muito costume com planta, sempre fala assim, só posso com planta de plástico, tem que abandonar essa ideia. Tem que abandonar essa ideia, porque o bonito mesmo é o natural, né? E qual que é o segredo para poder manter essas flores, essas plantas naturais? Molhar. Molhar? Molhar. Esses são molhados, são como um vaso qualquer que você tem na sua casa. Então você vai estar sempre molhando, uma vez, 2 vezes por semana, dependendo do tempo, seco ou não. Então a gente molha mais, molha menos. Mas é como se fosse um vaso comum mesmo. Mas tem alguma planta específica? Não, essas que eu vou usar aqui são plantas que gostam de água. Não é diferente da suculenta, que já vai pouca água. Você citou agora a suculenta, então o pessoal de casa que fala, posso ir ali pegar um pouquinho da minha suculenta, que são vários formatos, ele pode estar ali pegando um pouquinho de cada. Também pode usar as suculentas, fica muito bonito e vai ter menos trabalho assim de rega, porque elas mesmas já produzem mais água, né? E os materiais são bem simples, né? São bem simples, geralmente a gente tem em casa mesmo. Aqui a gente pode ver que a Sandra separou aqui um aquário de vidro, certo? Isso. E também depois ela vai fazer com um de cerâmica para poder mostrar cerâmica, outra opção, né, para pessoa de casa. Isso. E pode ficar em qualquer ambiente. Qualquer ambiente coberto, que nem como esse é de vidro, não é bom assim pegar sol. Por quê? Porque pode esquentar. Então, tendo claridade para ele vai ser o suficiente. E esse, como os terrários, precisa de tampa também? Não, esse é um mini jardim. Por isso que o mini jardim é diferente de terrário. Terrário é uma coisa fechada. E esse é aberto, então é um mini jardim. Muito legal saber essa diferença. Para você aí de casa que adora plantas, pega o papel e a caneta e anote os materiais. Você vai precisar de um vidro de aquário tamanho GG, mini fonte, bomba d'água bivolt, argila expandida, argila triturada, areias coloridas, carvão triturado, plantas variadas, uma colher e água. Anotou toda a lista? Se esqueceu de algum item, não se preocupe, porque toda essa lista de materiais vai estar no descritivo com este episódio lá na nossa página do YouTube, TV Câmara Campinas. Vai em playlist, escreva Faça Você Mesmo, mini jardim, que vai estar tudo lá no seu descritivo. Aproveita e comenta bastante e conta se você fez e se ficou legal, ficou bonito. Sandra, como que a gente começa? Então, pegamos o vidro higienizado, já limpo, né? E aí a gente vai fazer uma drenagem, porque como ele não tem furo, é um vidro fechado que não tem furo, então é diferente do vaso com furo, então tem que ter uma drenagem. Aqui eu vou usar uma drenagem leve, com argila expandida, para poder não ficar pesado. Tá. Sempre faz com essa expandida mesmo, nesse tamanho? Sim, tem vidro ou vaso ou de barro, de cerâmica, que pode até usar pedrisco mesmo. Tá. Mas como aqui é vidro e é um material mais sensível, eu vou usar uma argila que é mais leve. Aí eu tô usando aqui uma argila inteira. Sim. E aí eu vou usar um pouco da argila triturada, que é a mesma argila, só que triturada. Para poder dar uma... fechar mais espaço. Fechar e uma estética também, para não ficar... Na hora de colocar as areias, ele ficar mais jeitosinho, mais bonitinho. Tá. Tá aí o segredo. Isso, finalizar com a argila triturada. Porque se a gente não faz essa drenagem, as raízes das plantas podem apodrecer. Então, é uma drenagem assim, né? Que não drena para lugar nenhum, mas protege as raízes. Claro. Que é o que mantém o jardim vivo. Isso, aí feito isso, eu vou fechar com mais fino ainda. Que aí é uma areia mais fina. Mais fina, para poder fechar bem
os vãozinhos dela. Se quiser, de vez em quando ele ajuda, mas de vez em quando ele atrapalha. O pessoal aí de casa pode ver que ela tá usando areia colorida e aí tá no recipiente com esse tubo. Se encontra assim ou você adaptou? Não, eu adaptei. Isso aqui é um injetor de tempero. Então a gente que trabalha com isso, a gente vai Adaptando a adaptar ferramenta. isso para poder ficar mais fácil pra gente mesmo trabalhar. Tá? Essa areia aqui não tem função nenhuma, tá? Tá. Ela só é decorativa, entendeu? Somente decorativa. E aí tem areia aqui também, essa uma areia mais fininha assim, a gente pode pegar em material de construção. É legal também, como o pessoal de casa pode ver, que a Sandra faz um degradê, né? Que a Isso, areia é mais escura, uma mais clara. Uma decoração assim, pra ficar uma coisa bonitinha, né? Mas também não, só tem essa função, só decorar. Tá. Se a pessoa não quiser fazer decorado assim, ela só pode usar argila, fazer a drenagem e aí coloca a terra, as coisas que vão em cima, sem precisar fazer essas camadas. Tá. Tá? Que é somente decorativa mesmo, não faz função nenhuma. E você também vai girando o vidro, né? Conforme. Isso é. A gente pode usar até uma bailarina, assim, que ajuda a virar bem mais fácil, né? Isso não... Para o pessoal de casa entender, bailarina é um suporte que é usado para poder Fazer confeitar bolo. isso. Aí você vai girando o bolo. Gira o prato e aí fica mais Isso. fácil. Aí deixa eu dar uma olhada para ver como é que tá. Ai, tá ficando Vamos lá. bonito. E aí assim a gente vai colocando os degradês só pra... Parece aqui, ó, de novo. Essa é uma areia rosé. A gente fala rosé, mas é areia de construção mesmo, areia fina de construção. O pessoal de casa que quiser procurar, encontra onde esses materiais? Então, essa areia aqui é material de construção. Aí outras areias coloridas você pode achar em loja de material de peixe, que vende coisa para aquário, né? É mesmo. Cobás, esses lugares que vende material para De aquário. paisagismo. Como tá derrubando, a areia tá descendo, eu vou usar já um pouquinho de carvão, que vai usar para poder segurar a areia no lugar. Qual a função do carvão? O carvão, ele é um antifungo, né? Ele é para proteger mesmo, é antifungo, anticheiro também, para não se molhar, ficar muito úmido, não ter esse problema da umidade passar, ficar cheirando ou dar fungo. Bolouro, essas coisas. Isso, é. E aí eu vou usar, já usei o carvão, vou usar um pouquinho da terra só para poder acabar de fazer as camadas sem usar tanta areia. Para segurar. Para segurar, para não ficar tão pesado. Senão vai usando, aí fica muito pesado o vidro. Aí às vezes o vidro não aguenta. Por isso que é importante a gente aliviar o peso. Tá. Há quanto tempo você trabalha com mini jardim, terrário? Eu comecei fazendo mini jardim, Uhum. pra mim mesmo. Achava bonito, gostava, então comprava enfeitinho, fazia só um mini jardim. E aí depois que eu acabei me interessando por terrário e acabei deixando. Hoje eu só faço por encomenda mesmo. E o pessoal procura bastante, Sandra? Olha, tem gente que prefere o aberto, né, que é o mini jardim. Sim. E quem quer ter menos trabalho, aí prefere o terrário. Porque o terrário a gente só molha cada 4, 5 meses, olha lá. Então depende muito de pessoa para pessoa mesmo. E é um trabalho bem delicado. Pronto, acho que de camada já tá bom para não ficar muito pesado, ó. Olha como tá Tá ficando vendo? bonito. Decoramos. Aí agora eu vou entrar com a fonte, porque para fazer a estrutura dela
em cima. Então essa é a parte mais simples, não é, Sandra? Até o momento. Aí ó, a gente vai fixar a fonte, Uhum. a parte dela de baixo para poder... Aí eu vou fixar ela na terra, onde eu vou plantar as plantas. Tá. Aí você tem que ir dando uma ajeitadinha, porque a argila fica meia... Você marcou ali a parte de baixo, né, do suporte da fonte. Fez a marcação na areia para poder arrumar. Não, ela vai ficar já aí. Agora eu já vou trabalhar com ela aí dentro. Tá. Tá? Eu vou trabalhar com ela aqui. Aí eu vou pôr a terra, que é onde vai segurar a parte da fonte e é onde vai ser plantada, né? Gente que gosta de só fonte, mas assim já é uma opção de ter a fonte e planta junto, né? Ah, fica bonito. Que fica bem zen, bem, Mas tudo que tem verde bem bonito. natural, né? Porque a fonte, essa aguinha caindo, tudo é relaxante. E o cheiro também é muito bom. Se você gosta de cheiro de terra molhada, é bom. Aí tem que dar uma olhada como tá ficando pra gente poder centralizar ela. Tá? Aí vou colocar aqui só pra dar uma olhada como vai ficar. Uhum. Que aí é a parte finalizada que vai ela com a bomba. Mostra aqui pro pessoal. Ok? Ficando. Quando você compra essa peça da fonte, já vem a bomba? Tem lugar que vem, tem lugar que você tem que comprar separado. Tá. Depende. Olha que legal pra você ir de casa. Tô aprendendo a fazer um mini jardim com uma fonte. Pronto, agora eu vou entrar com as plantas, tá? Que aí depois eu vou finalizar só com a água e a parte de cima da fonte. Uhum. Tá, então eu quero ver se eu coloco uma mais comprida, mais alta na parte de trás, pra dar uma perspectiva bacana. E aqui é mão na terra mesmo, não tem jeito. Pega a raiz. Bem. Nossa, que raiz enorme. Elas têm essa aqui, é um aspargo plumoso, né? Uhum. Tem outro nome também que o pessoal usa, mas eu conheço mais como aspargo plumoso. Aí como ela tem uma raiz muito grande, muito densa, então eu vou tirar bastante da raiz. Fala Deixou assim, ai, curtinha. nossa, arrancou toda a raiz dela, né? Não tem perigo de morrer, não tem não, ela é uma plantinha safada, ela volta a crescer de novo. Aí vou, experimento. Porque tá vendo, como ele é um jardim aberto, um mini jardim aberto, então ele pode ter Pode ficar vazado. essa questão de vir pra fora. Muito legal. Diferente do terrário que a gente tem que fechar. Sim. Aí vou entrar com mais um pouco de terra lá para cobrir as raízes dela. Aí cobriu a raiz. Ó. E aí a pessoa pode escolher as plantas que gostam mais. Pode colocar pedras. Agora você vai colocar essa espadinha. Ah, Tira isso daqui. pode tirar? Isso. Toma. Pode ir. Então, agora a gente entra com as plantinhas. Essa aqui é uma espada, a mini espada de São Jorge, que ela cresce pouco. E aí ela fica bem bonitinha. Ela se adapta bem e não cresce muito, né? Então não vai dar muito trabalho depois. Essa é a mini espadinha. Isso. Aquela outra que é conhecida, que o pessoal fala quando tem aquela ponta mais clara, é a espada de Santa Bárbara. Isso. As espadas de Santa Bárbara geralmente elas são bem compridas, né? Aham. É diferente dessas aqui. Tem aquela de espada de São Jorge também, que dá a espadona mesmo. Então Sim. essa aqui não, essa é a mini. Ela tem amarela também, ó. Tem essa opção amarela. Essa cor é muito bonita.
e nessa opção verdinha. O pessoal de casa pode também utilizar o degradê dos verdes, né? Das cores das plantinhas. Isso, brincar com as cores. Aí aqui é uma... não lembro o nome. É uma plantinha. Fugiu o nome. Bem mas bonita. É uma planta bem delicadinha, bem bonitinha mesmo. Aí eu vou abrir um espaçozinho aqui. A Sandra tá colocando aqui em torno da fonte várias plantinhas. É um exercício de relaxamento também, né, Sandra? Assim ele deixa a gente... É uma satisfação fazer assim, a gente fica... Depois ainda que você olha o seu trabalho que tá ali, bonito, que você mesmo que fez, é muito satisfatório. Gostoso, né? Satisfatório. Aí a gente vai sempre colocando um pouquinho de terra, sempre para cobrir as raízes dela. E depois quando molhar, ela vai se adaptar, mas ela vai ficar mais fixa na terra, né? A terra solta assim, ela fica um pouquinho mole, mas depois a gente molhando ela já fixa a raiz. Vamos ver o que nós temos aqui. Vou colocar um pouco dessas aqui. Essas aqui são afitônias. Elas são conhecidas como plantas tropicais? São plantas tropicais que gostam de água. E essas plantinhas dão um colorido, né? Uma vida. Não. É bem coloridinha, faz umas mexinhas. E aí a gente entra. Eu poderia ter separado umas pedras de rio mesmo para colocar, mas hoje não separei. Mas a pessoa também pode colocar as pedras grandes para enfeitar. Pode colocar até enfeite de acrílico, de gesso. O gesso não é muito indicado em coisa que vai água, né? Porque o gesso, com a umidade, ele pode derreter. Então a gente evita de usar gesso. Mas pode ser de resina. Peça de resina não tem problema. E é super fácil de achar. E conforme você vai montando, você tem que pensar que depois vai entrar essa parte de cima, então para não pegar as plantas, ó. Então a gente vai ajeitando e vendo que vai ter essa parte de cima. O que cabe ou não. Para não amassar. Vamos pôr umas coloridinhas. E também são da mesma família. Fitônias também. Só muda as cores. Muda as cores. A raiz está muito grande, assim a gente pode dar uma picotadinha nela para não crescer tão rápido, né? Porque a raiz cresce, desenvolve muito rápido. Então aqui, ó, a gente já está entrando com as plantas, tá vendo? Essa daqui está um charme. O legal para o pessoal de casa observar, as menores ficam na frente. Para as maiores ficarem atrás, para não cobrir o detalhe da fonte. E a fonte você pode usar tem vários tipos de fonte que pode ser usada. Só escolher. Seu gosto e... A pessoa também não gosta assim, de pôr direto a mão
mão na terra, pode usar luva também. Eu prefiro ter esse contato. Sentir mesmo. Aí acho que eu vou colocar mais umas fitônias. Essas verdes. Acho que eu vou pôr essa amarela aqui para dar um destaque. Ah, essa tá bonita. Apesar que tô achando ela um pouquinho grande. Vamos ver se eu consigo encaixar ela. Aí encaixo de forma que ela não pegue na fonte. Minha terrinha. Mais um pouquinho de terra. Aí aqui eu tenho um socador aqui que vai me auxiliar na hora de fixar a raiz. E esse socador também é improvisado, né? Ó, uma rolha, um palitinho de churrasco e temos o socador. Porque assim ele vai auxiliar a fixar um pouquinho mais, ó. Tá. Pra não fazer menos sujeira de terra. Uhum. Junta elas pra ficar mais fácil. Fazer um raminho. Bem, faz um buraquinho. Puxa um pouquinho a terra. E aí fixamos. Pronto, nós finalizamos. Como caiu um pouquinho de terra para dentro da parte interior da fonte, eu vou limpar a terrinha. Tá. Passando uma flanela. Pega qualquer paninho, você tira esse excesso da terra que acaba sempre caindo, tá? Porque aqui em si mesmo a fonte já está pronta. Olha que lindo, Tá. gente. As plantas já estão plantadas, agora é só finalizar com a água da fonte. Aqui a gente pode usar também, se a pessoa quiser ou gostar, né? Porque aí depende de cada um. Uhum. Pode usar, sabe, pedrisco? Tem uns pedriscos que a gente pode usar para dar um acabamento também, se quiser. Mas não é necessário. Não é necessário. Entendeu? Tem gente que gosta de deixar só na terra mesmo. Mas se quiser usar, é uma opção também que a pessoa pode pôr. Eu acho que até da mesma forma mais simples fica bonito. Isso, porque tem gente que prefere ficar só Sim. na terra, né? Aí tudo depende do gosto de cada um. Tá? E aí agora eu vou montar. Geralmente elas vêm já pronta. Então a gente vem, coloca a bomba. Tem um encaixezinho aqui da bomba, ó. Tá vendo? Tá. Aí ele já vem com a mangueirinha. Aí a gente encaixa. Encaixou. Certo. Segura aqui pra mim, por favor. Vou desenrolar esse fio aqui. E agora? O que a gente faz com esse fio? Então, ele vai ficar pra fora na parte de trás. Tá. Pra você poder ligar na tomada. Então aí aqui já tá. E aqui tem um negócio de regular. Se às vezes ela vai mais água ou menos água, ela tá muito forte, você tem esse botãozinho aqui de regulagem mesmo. Gente, gato deve adorar essas fontes. Ah, é um perigo dele querer vir beber água mesmo. Né? Se você tem gato, gente, atenção. Eles adoram uma fonte, né?
Aí a gente encaixa devagarzinho, ó, tem um lugar certo de pôr o fio. E a gente dá uma arrumadinha nesse fio pra não ficar tão assim exposto, né? Ficou lindo. Aí é que a gente vem agora dar uma molhadinha na terra, nas plantas. Tá. Pra elas não sentir tanto, né? O calor que tá, a gente fica tirando, plantando, replantando, elas acabam sentindo. É sempre com borrifador. É, elas gostam de água nas raízes, né? Então a gente molha mais a terra mesmo, jogando pro vidro. Evitar de jogar em cima da planta. planta. Agora eu vou entrar com a água que vai fazer o papel Da fonte. pra movimentar o motorzinho. Esse motorzinho a gente tem que ficar muito assim, esperto, dependendo do clima, porque às vezes a água seca e se ele ficar sem água, ele acaba queimando. O legal também é que a gente fica antes de você colocar essa água, você fez uma medida, né, Sandra? Eu testei antes, mas aí se faltar assim, a gente põe um pouquinho mais, mas aqui já tinha feito o teste para que ela não transborde, porque se ela começar a soltar água muito para cima, o que acontece? Ela vai derrubar a água para a terra e aí encharca tudo. Então tem que ser a água que não vai sair de dentro do recipiente da fonte, ela vai ficar somente na fonte, sem cair pro lado das plantas. Essa daqui tá pronta. Essa aqui tá pronta. E aqui você pode fazer assim também, você pode pôr mais planta, entendeu? O que eu coloquei é esse tanto, mas aqui a gente pode usar pedras, pode pôr mais plantas e assim. Agora eu vou ligar pra mostrar pra pessoa de casa. Vamos tirar um pouquinho da... O legal é que você pode pegar aí na sua casa as plantas que você tiver e de repente até na Ceasa, dar uma olhada, né? Sempre muita planta optar lá pelas plantas que gostam de água, um pouco mais de umidade. Depende do que você vai colocar, que nem aquela ali, dá pra usar só suculentas. Que é o próximo passo que você vai ensinar. Olha aqui para vocês aí de casa em tempo real, a Sandra tá mostrando. Olha lá, a água começa a cair, ó. Que lindo! E aí, é que não dá pro fio, não vai conseguir chegar mais pra frente. Mas ela está funcionando, olha lá, a água caindo. E aí tá o mini jardim com fonte. E o barulhinho é bem relaxante. Isso, é a água, né? Água. É energia, né? Energia renovando a energia. Acho muito bom, eu gosto muito. Eu também. Feito essa, tem a outra também que é mais simples. Uma outra opção, que seria no barro. Tá. Aí a gente faz assim, Sandra. A gente pega agora essa daqui, eu vou deixar aqui. E aí você ensina a outra. E aí a gente encerra, beleza? Feito esse de vidro lindo, vou deixar aqui. Que agora a Sandra vai ensinar a fazer um com cerâmica. Que esse já é mais aberto. Isso, esse dá para trabalhar mais fácil, tudo porque ele já tem um espaço grande em cima. Então, ó, E nessa peça aqui a gente vai trabalhar com suculentas. com suculentas. São suculentas que é para ficar diferente hoje, né? Então, ó, a mesma coisa, a gente faz uma drenagem. Pra quê? Pra não usar tanta terra, para não ficar pesado, porque a cerâmica por si própria já é uma coisa bem pesada, né? Então, até no manuseio dela, você vê, ela ali, o vidro a gente escorrega na mão, mas essa aqui não dá não. Umas bolinhas aqui pra dentro. Então, essa peça aqui a pessoa pode comprar
em loja de artesanato. Já vem pronta, montadinha. Já vem pronta, montada. Ela tá vendo, ela tem os copinhos, estão tudo no tronco, tá? Então o que eu fiz? Só coloquei ela dentro da bacia de cerâmica. E aí vou montar essa fonte na lateral, o jardim no lateral dela para dar um charme bem bacana. Mas isso aqui como é que fala? A pessoa pode fazer também. Pode? Pode fazer. Por quê? Porque essas canequinhas, onde compra cerâmica, tem esses potinhos, tem a madeira. Isso aí já é para o pessoal que já está mais avançado, acostumado que gosta com furadeira. Então, como eu vou plantar suculenta, agora eu vou usar uma terra mais drenada também, tá vendo? Tá. Uma própria para suculenta. O que é uma terra mais drenada para o pessoal de casa entender? Então, é que ela tem um fluxo de água, desce mais rápido a água. Tá. Então, que é a própria de suculenta mesmo. Não tem segredo, né, Sandra? É um passo a passo. Não, é como fazer um vaso comum, que todo mundo faz em casa, não planta suas plantinhas. Às vezes compra um vaso, quer trocar o vaso de um vaso mais bonito, a pessoa chega com o vasinho de plástico e troca. Então é o que nós vamos fazer aqui, trocar os vasinhos por um vaso mais bonito, mais sofisticado, com fonte. Mas aí também as pessoas podem trabalhar sem fonte também. Pode fazer um mini jardim, do mesmo jeito, só com planta. Aí pode pôr banquinho, pode pôr outro tipo de decoração. Fazer uma né? cidade. Não precisa ser assim, fonte, né? Que hoje nós partimos para as fontes. Pronto, tá feito. A drenagem com a argila expandida. Entrei com a terra. Como um replantio normal que a gente faz nas plantas da gente mesmo. Nesse você não precisou usar o carvão. Nem carvão e nem areia, porque ele é barro, né? Então ele já tá... E o substrato mesmo da suculenta já tem. Tá. Então, e aí o que acontece? Não precisa fazer decoração, porque não vai aparecer. Sim. Então, por isso que ele é bem mais rápido. Então esse aqui a gente vai trabalhar com as suculentas. Esse daqui, ó, que você pode pegar na sua casa, caiu aqui, vou pegar. Mas olha, vários vasinhos, eu já vi em vários lugares, 50 centavos o vasinho desse de suculenta. Ou você pode pegar na sua casa, porque é fácil até fazer muda, né? A suculenta, as meninas nada faz, né? As mulheres faz muda com a própria folha, né? É. A própria folhinha que cai, elas fazem as mudas. Então a gente aqui também, vamos trabalhar com uma coisa mais altinha atrás. Pra dar um destaque atrás, ó. E ficar desfalcado. Né? Já precisa ter mais alta. O socador auxilia bastante na hora de fixar a planta. Muito. Aí vamos por essa aqui também é mais alta. Essas que eu tô usando era aqui de casa mesmo. Mas aí quando a pessoa escolhe, pode comprar, aí pode comprar mais alta, mais baixa. O que eu tô usando hoje é que eu já tinha em casa. Todos os tipos. O legal que a Sandra tá mostrando, que você de casa pode usar a sua criatividade, pegar o que você tem e fazer. Porque aí compra, né, escolhe as alturas, as cores, tudo dá pra escolher. Aqui também dá pra trabalhar com pedras, pôr as pedras no meio, pra dar um destaque. Depois, geralmente, quando a gente molha a terra, aí ela segura mais a raiz, ela fica mais firme, né? Assenta, né? Porque a terra tá fofa, então às vezes ela não segura o tanto que a gente quer que segure. Aí agora a Sandra tá indo pra menor. Aí agora eu vou pôr as menorzinhas na frente.
gente empurra a terra para debaixo da raiz, para cobrir a raizinha dela. Vai experimentando, não gostou da planta de um jeito, de muda. Ali, como aconteceu, já caiu. Aí já fixa de novo. Tudo tem que ter paciência, né? Pra fazer com calma, com tranquilidade. Aí você vai... Ó, esse galinho, por exemplo, quebrou. Dá pra fazer muda dele? Dá pra fazer muda dele. É só você pôr ele na terra que ele vai criar raiz. Às vezes pode pôr ele um tempo na água para ele criar uma raizinha também antes. Que aí você vai e depois que ele criou a raiz você passa para a terra. Aí a gente vai preenchendo com mais terra, vai precisando, tá vendo, para segurar bem. Para mim, para poder ter uma do que eu quero pôr, do que eu quero fazer. Essa aqui tá com uma raiz também muito grande. Corta. Aqui já é um cacto, tá vendo? Lindo também. Essa aqui, ó, eu vou colocar ela vai crescer bem. Então eu vou colocar ela nessa parte de trás, que depois ela vai passar... Crescer. a altura aqui atrás. Não tinha nenhuma mais alta para pôr. Eu tenho até um pinheirinho, mas eu não quero misturar a planta tropical com a planta mais seca. Tá. Porque senão aí você vai ter que molhar mais um lado do que o outro. Aí não vai dar certo. Então é melhor a gente não misturar as plantas. Tá. Aí tem essas suculentas aqui, ó, que eu tirei ali dos meus vasos. Tá vendo? Eu vou pôr elas não têm raiz. Elas vão ser plantadas por estaquia, né? Estaca que eles falam, né? Então a gente corta e coloca as estacas dentro da terra. Então e aí ela vai criar raiz ali. Não se preocupa porque cria raiz. Fala assim, vai morrer, que não tem raiz. Não, ela cria raiz. Sabe que uma vez eu ganhei a suculenta, eu nem sabia o que era suculenta. E aí eu deixei em casa e minha vida era muito ocupada, porque era faculdade e trabalho, então eu nem olhava. Um mês depois, quando eu fui ver, tava enorme, cheio de raiz. Porque elas mesmas produzem a água, né? Então, elas ficam bastante tempo sem precisar, assim, uma semana, uma vez, 2 vezes por semana, no máximo. Que se você pôr muita água, aí elas acabam morrendo, melando, né? Sim. Por quê? Porque elas já têm, essas são gordinhas, essas folhas assim gordinhas, é tudo água, e delas mesmas. E aí, ó, as pessoas fazem as mudinhas nessas aqui, ó. Põe na terra mesmo. Põe em cima da terra, e aqui, ó, uns cactos, ele é muito bom para furar os dedos. Ainda mais quando a gente trabalha com ele sem luva, a gente tem que falar, olha, cacto, eu te amo, tá? Seja gentil. Não me machuca, porque os espinhos deles são terríveis. A gente pegando com jeitinho. Corajosa, Sandra. Com jeitinho a gente consegue. Aí dá uma socadinha. Mas tem uns cactos que a gente pega, ele solta uns espinhos tão fininhos que depois você não consegue tirar de jeito nenhum. Fica igual farpa? Fica igual umas farpinhas. Olha, gente, essa aqui já está terminada. Vou colocar a água e pôr para funcionar. Aí a gente pode também fazer um acabamento, a gente pode pôr pedrinhas, onde está na terra só pode usar pedrinha, ou pode usar pedras, umas pedras pelos meios, aí tudo depende
do gosto e do bolso Do cliente. do cliente. Ou da pessoa de casa. Certo? Agora vamos colocar água, tá? Tá. Essa eu não testei, então vai ser assim, surpresa. Eu não testei a bomba antes, né? Espero que ela, Dê tudo certo. não vá fazer feio, né? E é água filtrada ou é mesmo Não, água torneira mesmo. torneira, tá? Isso. Água torneiral. Essa já vai um pouco mais, por quê? Porque ela é bem funda, né? Tem gente que coloca peixe, né? Tem gente que põe peixinho também. Porque ela tem a bomba. Essa bomba é uma bomba de aquário mesmo, né? Então, é a bomba que vai no aquário. Olha, eu descobrindo o mundo. E aí a gente também pode, que nem onde eu coloquei a água, a gente coloca pedra grande de rio. Aí vai ficar muito bom. E com as pedrinhas, fica pedrisco, vai ficar bem bonito. bonito lá dentro também. E ficar ligada. Por quê? Se você for deixar desligada a fonte, você tem que tirar a água. Porque a dengue tá aí. Boa, bom Né? A alerta. dengue tá aí e qualquer água parada é sinal de perigo. É. Então, se a fonte está ligada, ela está em movimento. Então, não vai ter perigo de mosquito da dengue. Nenhum tipo. Não, por quê? Porque ela está em movimento. Aí eu vou viajar, vou sair, tira Seca. toda a água para não ter o perigo na volta de ter surpresas desagradáveis de pernilongo, de dengue. Agora vamos tirar a Vamos prova tirar um. dos 9. Vamos ligar para ver. Vou tirar um pouquinho da terra aqui, né? Só para não... Vamos lá. ver. Tadadã, vamos embora. Ih, falhou. Aí vem aqui. Às vezes é a regulagem que tá fraca. Aí a gente dá um choquinho nela, quer ver? Ó, tá indo. Começou. Ê! É isso aí. Sempre ficar assim. Ver que se a água não tá saindo fora da bacia, para não encharcar as plantas. Não pode encharcar as plantas. E aí só faltou finalizar, né? Uma aguinha, Borrifada. uma molhadinha nas plantinhas, né? Para elas fixar a raiz. E tá aí a nossa fonte. Sandra, muito obrigada mais uma vez. Para quem quiser te procurar, ficar interessado nos seus terrários, no seu trabalho, te acha por onde? Pode achar pelo Instagram, que é @amorinvaso.sandra. Ó, tá aqui, olha, no GC, edição sempre coloca. Muito obrigada, viu, Sandra? Obrigado a vocês, é um prazer ter vocês aqui em casa. Parceirona nossa, gostou do Faça Você Mesmo? Então vai lá no seu jardim, usa da sua criatividade, pegue suas plantas e faça também um mini jardim para deixar a sua casa mais bonita. Até a próxima!